Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Turismóloga pelo Mundo. Meu nome é Natália e hoje vamos falar sobre um dos assuntos que eu mais amo na face dessa terra e que eu amo falar aqui no canal, que é sobre viagem. Eu amo viajar, sou louca por viagem e eu sei que muitas pessoas também gostam, mas sempre há aquela coisa no ar, né? Nossa, só viaja quem tem muito dinheiro, viajar é muito caro. Aí aquelas pessoas, né, que ficam vendo o outro lá na Europa, nossa, fulano deve estar cheio de dinheiro, que só vive viajando. Gente, a realidade não é essa, não precisa ser rico para viajar, não precisa ser rico para conhecer lá a Torre Eiffel, para poder ir lá na Torre de Pisa, por exemplo. Não precisa. Você precisa o quê? De planejamento e também de alguns truquezinhos que vai fazer toda a diferença na hora de você planejar a sua viagem e ela ser mais barata. Então é isso que eu vou falar hoje aqui no canal para vocês. Eu vou dar as minhas dicas de como que eu faço para planejar uma viagem barata pela Europa, tá? Bom, existem alguns pontos cruciais que farão total diferença no orçamento da sua viagem, que é a antecedência que você vai planejar a sua viagem e também o tipo de viagem que você quer, né? Quanto mais sofisticada e quanto mais conforto você quiser, mais cara vai sair. Não quer dizer que viagem barata é viagem desconfortável, é viagem de qualquer maneira. Não, tá? Existem maneiras também de você conseguir viajar confortavelmente, mas viajar barato. Mas claro que isso depende muito do estilo. Se você, por exemplo, é uma pessoa que você só viaja, só fica em hotéis no mínimo 3 estrelas, aí fica um pouco mais complicado a gente trabalhar aí com a barateza. Mas existe sim, já existiram cidades que eu visitei que ficava muito mais em conta ficar em hotel do que ficar em hostel, por exemplo. Acontece também, então é questão mesmo de pesquisa, tá? Então vamos lá, a primeira coisa que são duas coisas, né, que normalmente pesam muito mais no seu orçamento. 3, vou dizer, mas 2 principais. Uma que é a passagem aérea ou transporte no geral. A outra é a hospedagem, que também consomem um valor bem significativo do seu orçamento. E a terceira é a alimentação, tá? Dependendo do lugar que você for viajar, você consegue aumentar muito mais aí o seu orçamento por conta desses 3 itens que consomem a maior parte aí do seu dinheiro na viagem, tá? Mas tem como a gente resolver e baratear esses 3 itens aí. Vamos lá. Primeira coisa, a antecedência. Você tem que... O ideal, né, para planejar uma viagem mais barata é planejar com pelo menos de 2 a 3 meses de antecedência, tá? Porque normalmente você encontra os valores muito mais baratos, por exemplo, de transporte aéreo, tá? Então, o que eu faço? Eu procuro sempre o voo naqueles sites de comparação, aqueles sites que dão o voo mais barato. Porque ali eu consigo ver o voo mais barato e vejo ali o que funciona melhor para mim, tá? Então, por exemplo, eu uso muito o Skyscanner, mas também tem, por exemplo, o Google Flight também, que é uma boa opção. Quando você tem flexibilidade, barateia ainda mais a sua viagem. Por quê? Vamos supor, você quer viajar no mês de fevereiro, tá? Só que você não tem uma data específica, você tem essa flexibilidade de viajar qualquer dia do mês de fevereiro. Então você pode, nesse site, selecionar o mês de fevereiro. Lá eles mostram o calendário e mostram quais são as datas mais baratas. Isso pode variar muito, de repente o dia 3 pode estar um valor e o dia 4, que é o dia a seguir, pode estar 3 vezes, 4 vezes mais barato do que o dia anterior. Então isso também ajuda, né? A flexibilidade de data ajuda muito a baratear aí o seu voo, tá? Uma outra opção também para viajar barato na Europa é usar os transportes rodoviários, né? Os ônibus ou os trens. Normalmente os trens são um pouquinho mais caros, mas se você pesquisar e der uma olhada, contra alguma promoção pode valer a pena, tá? Então, claro que nem todos os países têm uma boa conexão ali com ônibus. Por exemplo, sair aqui de Portugal para ir lá para o norte de ônibus são muitas horas de viagem e não compensa. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu pegar um voo que estava mais barato em Madrid, então eu peguei o ônibus de Portugal para a Espanha, que é aí do lado, é diferente, e eu consegui um voo mais barato, tá? Mas isso aí é caso mesmo de pesquisar. Mas, por exemplo, se você vai ali para Holanda, você vai ali para França, e você quiser dar uma volta para os outros países, é bom você dar uma olhadinha nos ônibus, tá? Porque você pode encontrar passagens muito baratas. Eu, quando fiz uma mini Eurotrip com a minha mãe e minha tia, isso foi em 2015, se eu não me engano, a gente fez isso. Eu morava na Irlanda, então a gente pegou um voo
até algum país que eu não me lembro agora, não sei se foi Holanda, acho que foi. E depois a gente foi até um outro país, se eu não me engano foi Luxemburgo. A gente foi de algum país para Luxemburgo, se eu não me engano, de ônibus, tá? Então eu lembro que na época a gente pagou super barato, acho que foi no máximo 10 euros de um país para outro, tá? Ah, Natália, mas são muitas horas de viagem e tudo mais. Claro que dependendo do país, né, é um pouquinho mais de tempo, mas assim, o valor que você economiza e as paisagens belíssimas que você vê no caminho acaba por compensar. Então isso tudo depende aí do tempo que você tem, da disponibilidade que você tem, se você gosta, se você não gosta. Eu adoro viajar de ônibus ou de carro, eu adoro, para poder ver a paisagem, sentir o lugar, eu gosto bastante. Então, quando tem essa opção de poder passear por outros países de ônibus, eu sempre escolho. Então, é uma forma de baratear também. Você pode pegar um voo para alguns países, mas outros mais perto você pode escolher aí viajar de ônibus. Então tem a Flixbus, por exemplo, que você consegue pesquisar, tem a Eurolines também. Então são algumas empresas aí que você pode dar uma olhadinha nos ônibus. O alojamento também conta muito na hora de baratear, né, ou não, a sua viagem. Então o tipo de alojamento, né? Por exemplo, eu, logo no início das minhas viagens, lá em 2014, 2015, algumas vezes quando eu viajava com alguma colega e tudo mais, a gente não se importava de ficar, por exemplo, em quartos com 6, 7 pessoas. Eu, por exemplo, quando visitei Praga sozinha, foi minha única viagem sozinha, eu também fiquei num quarto compartilhado. Mas assim, isso foi no auge do início das minhas viagens. Hoje em dia, eu prefiro um pouco mais de conforto e um pouco mais de privacidade, tá? Não que eu não fique em hostel, eu adoro ficar em hostel. Inclusive, eu prefiro até ficar em hostel do que ficar em hotel. É verdade, eu adoro ficar em hostel. Claro que um hostel bonito, bem cuidado, né, de qualidade. Existem muitos hostels, assim, muito bons, com qualidades mesmo muito boas, tá? Do que hotel, porque eu acho o clima do hostel diferente, sabe? Eu não gosto daquela formalidade que normalmente tem em hotel, aquela coisa, muita pose. E normalmente, porque eu sou uma pessoa simples, né? Tem gente que gosta, não tem problema nenhum. Mas eu gosto desse estilo, dessa vibe de hostel, assim, do atendente, tá mais próximo, dar as dicas e tudo mais. Às vezes o hostel todo colorido, tem várias áreas bem maneiras pra gente poder sentar, conversar com outras pessoas. O fator da cozinha também é um fator que me impulsiona muito a escolher o hostel, justamente por isso, porque eu consigo economizar também em algumas refeições, porque o hotel não, você vai ter que comer todos os dias fora e todas as refeições. Já o hostel não, você pode fazer a compra no mercado e sai muito mais barato do que você comer fora todos os dias. Então, o que a gente normalmente faz quando viaja, eu escolho, por exemplo, uma refeição para fazer fora e as outras eu faço sempre em casa. Ou então, por exemplo, a gente prepara um lanche ou um almoço em umas Tupperwares, por exemplo, leva e a gente faz o nosso piquenique na rua, sabe? E escolhe só uma refeição para fazer fora para poder economizar também. Claro, se você vai viajar grande, comer fora todos os dias, tudo bem. Mas é mesmo por questão de saúde. Às vezes comer muito comida fora, a gente acaba por comer um monte de bobagem, né? A gente quer viajar também saudável. Então, eu gosto de optar por hostel por isso. E não necessariamente dividir com muita gente, né? Depois de um tempo eu comecei a escolher os hostels com não compartilhado. Então, é uma ótima opção. Por exemplo, você vai viajar com família ou com amigos, reserva o quarto inteiro. Por exemplo, se é um quarto com 4 camas, se vocês vão em 4 amigos, reserva o quarto inteiro só para vocês. Então isso também é muito interessante. Acaba por economizar, né, e tá todos na sua privacidade, da sua privacidade ali, né? E também casais também têm a possibilidade de reservar quartos privativos dentro dos hostels. É muito comum isso, ter os quartos privativos no hostel. E tem muita gente que tem um pouco de preconceito, né? Ai, hostel, tem que dividir quarto, tem que dividir banheiro, é horrível. No início, né, das minhas viagens, eu também compartilhava quarto, banheiro, tudo para poder diminuir, porque diminui muito, é verdade, mas você acaba por ter menos privacidade e, enfim, dividir banheiro é uma coisa um pouco complicada, mas depende aí da sua vibe de viagem. Atualmente estou numa outra onda, quando eu vou para hostel, eu gosto de quarto privativo com banheiro privativo, é o que eu
tento na maioria das vezes, né? E às vezes a diferença é pouca, a diferença às vezes é muito pouca. Então eu sempre opto aí por um pouquinho mais de conforto no quarto e ter a possibilidade de comer sempre no hostel, tá? Então, gente, essas são algumas dicas para você economizar e você conseguir viajar barato na Europa. Viajar não é caro, né? Tudo depende da antecedência que você vai fazer, tudo depende do tipo de viagem que você quer, do tipo de hospedagem, de quantas pessoas viajam com você, né? Por exemplo, você pode optar por um Airbnb, por exemplo, alugar uma casa inteira se você vai em mais pessoas, então vocês ficam muito mais confortáveis, muito mais privativos, em família, entre amigos, então é diferente, né? Em termos de passeios também, vocês podem reservar com antecedência, né? Por exemplo, comprar já os bilhetes para evitar filas e tudo mais, conseguir algumas promoções, conseguir alguns passes que são mais baratos para você visitar mais atrações, né? É um site que eu indico bastante, que é bem bom para você poder reservar os passeios com antecedência, que é o Get My Guide, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês, se quiserem dar uma olhadinha e já fazer reservas dos passeios com antecedência e também conseguir promoções. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí da dica de hoje. Viajar não é caro, depende aí das suas prioridades, tá bom? Não esqueça do joinha, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo também com seus amigos, nas suas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, tchau!